ser tudo que eu estudei em uma semana. Eu espero muito que vocês gostem. Não esquece de curtir, comentar e também de se inscrever aqui no canal. Hoje eu tô estudando aqui na sala porque o quarto está ocupado. E aí eu tive que improvisar pra estudar aqui na sala. E aí, como é que eu tô fazendo? São 1h da tarde e eu vou estudar até umas 5 horas. E tenho muita coisa pra adiantar, principalmente agora que é segunda-feira. Vou começar o dia hoje fazendo um cronograma da minha semana, tudo que eu tenho pra resolver essa semana, tudo que eu tenho marcado, quais horários eu posso estudar, quais horários que não. Eu tenho 2 trabalhos da faculdade de Direito pra entregar essa semana e tenho, acho que umas 10, 15 atividades pra entregar no caderno, na faculdade de Pedagogia. Então, assim, essa semana está um pouco caótica em questões de estudos mesmo. E também, a semana passada eu não gravei nada pra vocês, mas foi uma semana, assim, que me marcou muito em questão de você precisa correr atrás dos seus sonhos, porque foi uma semana, assim, que eu me deparei e falei, se você não estudar, você não vai conseguir as coisas que você quer. Então, assim, isso me pegou muito semana passada, por isso que eu não quis gravar pra vocês. Fiquei realmente descansando, assim, em minha cabeça e tentando entender que eu preciso estudar, né? E aí, por isso que eu não gravei. E aí, como hoje é segunda-feira, eu já queria mudar isso. Eu queria estudar, né, que eu falo assim, dedicar mais. E é isso que eu vou fazer durante essa semana. Quero mostrar pra vocês que eu troquei de óculos. Eu tô com esse óculos aqui agora. E porque o meu grau aumentou, e aí eu preciso ficar usando um óculos. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é que eu fiz tipo assim, ó, um planner semanal de tudo que eu tenho pra fazer e quais horários eu vou estar disponível ou não pra estudar, que isso é muito importante, você ter ali, né, certinho o que você vai estudar, que horas e tal. Então eu decidi fazer isso, eu vou começar fazendo isso. Também eu tenho que só colocar as respostas de uma atividade que eu passei pros meus alunos no meu caderno, porque eu imprimi as atividades, mas eu não anotei as respostas, e amanhã eu preciso corrigir, então eu preciso fazer isso agora. E aí, na hora que tivermos um intervalo de 10 minutos, eu vou organizar na casa, porque a minha casa não é minha prioridade no momento, então assim, a cada 50 minutos eu tô tirando um descanso de 10 pra poder ir arrumando alguma coisa, agilizando alguma coisa, pra não virar um caos também, né? E é isso, eu espero muito que vocês gostem, eu tô falando demais na introdução, mas vamos lá pros meus estudos. Gente, são 2h36. Eu tava tentando resolver um problema aqui e também organizar, né, a minha semana aqui. E fiz o que pude pouco. E aí agora eu tenho 4 trabalhos pra entregar. E eu preciso começar eles hoje pra poder amanhã só revisar e quarta-feira mandar esses trabalhos. Então, eu vou tirar minha pausa agora de 10 minutos e volto com vocês na hora que eu começar esses trabalhos. Combinado? Ai, gente, tá me dando uma descrença, que é muita coisa, mas vai dar tudo certo. Essa semana, os estudos não vão passar em cima de mim.
4h13, eu tô extremamente cansada. Eu consegui fazer algumas questões de pedagogia que tinha pra me terminar. Fiz e entreguei um trabalho. Terminei de corrigir as questões pra me poder corrigir amanhã com os alunos, né, no meu caderno. E também, enfim, preciso ver se o professor postou um trabalho de direito que é pra fazer. Se ele postou, eu vou começar esse trabalho. Se não, eu vou parar aqui e vou terminar de ajeitar a casa, porque eu consegui organizar esse quarto aqui, o meu, que é só varrer agora. A sala tá organizada, que é só varrer também, juntar o lixo. E aí eu queria começar a organizar a cozinha, mas não sei se vai dar, porque se o professor postou o trabalho, eu preciso começar a fazer o trabalho. Aí peguei meu tablet pra poder ver se ele postou, porque se ele postou, eu vou começar a me dedicar, porque hoje tem aula dele, então eu já quero tirar algumas dúvidas sobre o trabalho. Se não, eu vou encerrar meus estudos aqui. Aí agora eu vou olhar e depois eu venho falar com vocês o que eu decidi fazer, tá bom? Nossa, eu acabei de olhar e o professor realmente postou o trabalho. E aí agora eu vou começar a ver, porque eu tenho que escrever um artigo sobre filosofia e ética do direito e as compreensões em relação à lei, moral e justiça dentro da filosofia. Então, assim, é um pouco grande, tem que ser no mínimo 4 páginas e no máximo 10 páginas. Então, assim, vou começar agora, eu sei que eu não vou acabar, e a data de entrega também é só na sexta-feira que vem, então eu tenho tempo. Então, vou começar a fazer, pelo menos na pesquisa agora, porque se eu tiver alguma dúvida, eu já tiro com ele hoje. Agora falta 4:45, eu vou parar meus estudos por agora e vou continuar lendo PDF na faculdade, na escola, onde tiver um tempinho pra ler. Eu separei 3 artigos que remetem ao assunto, pra mim formular a ideia de cada um e formular a minha ideia central da diferença entre ética, ou entre moral e justiça dentro do direito. Eu tô bem cansada, mas eu vou terminar de arrumar aqui a sala e organizar a cozinha e vou tomar banho pra mim ir pra faculdade. E ainda tenho que colocar meu tablet pra carregar, porque eu achei que ele tava carregado, mas ele não está. Então, assim, galera, temos muita coisa pra fazer antes de ir pra faculdade, mas encerro aqui com vocês o dia de hoje. Eu estudei mais ou menos 3h30, eu não fiz a conta ainda, mas provavelmente deu isso. Gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, são 2 minutos para 1h da tarde. Eu levantei agora, por isso que eu tô com esse olhar de sono. Eu tirei um cochilo e almocei. Aí agora, 1h, eu achei que eu ia estudar, mas surgiu um imprevisto e eu vou ter que sair pra resolver. Acho que até 1h30, no máximo 1h40, estou aqui na minha casa. Então, meus estudos de hoje vai começar às 2h da tarde. Se tudo der certo e nada atrasar lá, né? Porque ainda tem que esperar a moça chegar. E é isso que eu tenho pra falar até agora. O que é que eu preciso fazer? Ontem, na hora que eu cheguei da faculdade, eu ainda imprimi algumas atividades dos meus alunos, então essa semana tá tudo ok. Falta corrigir uns
cadernos, mas amanhã lá na escola eu consigo corrigir, no meu horário vago. Então, hoje eu tenho o dia focado nos meus estudos. O que eu preciso fazer? Você lembra que ontem eu peguei e comecei um trabalho e terminei e já enviei? Então, hoje a minha meta é fazer mais um desse. E ontem lá na aula o professor ajudou muita gente no trabalho de filosofia e ética do direito. Então, eu já dei uma boa adiantada ontem, já dei uma boa lida também nos PDFs, no artigo, nos treinos que tinha que ler ontem lá na faculdade. Montei uma base no Notion, e aí agora eu vou pegar essa base, vou ler, vou ver se precisa acrescentar mais alguma coisa, ou reformular alguma coisa, e aí depois, se eu tiver totalmente satisfeita, eu vou só colocar as referências que eu também já arquivei no Notion também, daqueles 3 artigos de ontem, e vou fazer isso. Ontem também fiz algumas questões no GRAM, de língua portuguesa e de direito penal. Foi mais ou menos porque eu comecei a fazer questões mesmo, assim, ontem. Então, ontem eu fiz, acho que 30 ou 20, alguma coisa assim. E minha nota foi muito ruim. E tá tudo bem, porque é a primeira vez que eu pego pra fazer questões todo dia. Então, hoje eu também quero fazer essas questões. E é isso, gente, que eu precisava falar com vocês agora. Na hora que eu chegar lá, ou na hora que eu chegar aqui em casa de novo, a gente conversa. Gente, eu acabei de chegar, são 3 horas da tarde, em ponto. E eu vou abrir meu computador aqui agora e vou ficar aqui sentada até 5 horas da tarde. E vou fazer uma única pausa de 10 minutos, de 3 às 4, né? Aí na hora que for 4 horas, fazer uma pausa até 4h10 e voltar, estudar até 5 horas. Hoje, como eu já tinha um compromisso essa semana, aí eu desmarquei ele, hoje joguei ele pra amanhã. Então amanhã eu tenho 2 compromissos, entre ali 11h30 e 1 hora. E vou ser liberada apenas às 2 horas da tarde. Então amanhã provavelmente eu só vou começar a estudar 2h30, 3 horas por aí. Como vocês podem ver, pintei minha unha hoje cedo, no intervalo de uma aula e outra, consegui um horário. E aí também cortei elas, né, que elas estavam super grandes. E aí, o que eu tenho pra estudar hoje? Eu tenho que organizar o trabalho de filosofia e começar a estudar também um trabalho que eu tenho amanhã de processo civil. Então eu tenho aqui esses 2 conteúdos pra pelo menos dar uma passada hoje. E também hoje tem aula de processo civil, que qualquer coisa eu tiro dúvida, igual eu fiz ontem, né? Li um pouco da matéria do trabalho de filosofia, levei pro professor, tirei algumas dúvidas, estruturei o trabalho. Aí agora eu vou reler, vou organizar ele mais assim, estruturadinho, porque ele tá só no Notion jogado. Eu não sei quantas folhas deu, não sei quantas páginas deu. Vou jogar pro Word e aí eu vou organizar e também vou estudar um pouco de processo civil pra, se tiver alguma dúvida, eu tirar hoje na aula, porque amanhã eu trabalho. E é isso, gente. Eu não vou ficar conversando muito com vocês, porque eu vou agilizar aqui um pouco minha vida. E ainda eu continuo estudando aqui na sala. Gente, queria mostrar pra vocês o trabalho que eu tô fazendo. Olha. Aí eu usei algumas referências dos livros que eu li, de alguns artigos também que eu peguei na internet. Ele não tá na formatação total ainda, porque eu ainda não terminei de escrever. Porque é no mínimo 4 folhas, né? E aí eu preenchi as 4 folhas contando com as referências. E aí eu tô aqui ainda tentando preencher mais alguma coisa, ver se falta mais alguma coisa. Eu acho que hoje à noite ainda vou pegar pra ler mais algum artigo, pra dar uma complementada na minha opinião sobre, sabe? Porque aqui, ó, na 3, eu falo meu posicionamento pessoal sobre a filosofia e ética, né? Em relação também à morte de Sócrates, que a gente tinha que fazer uma relação. E aqui no final, eu coloco a minha conclusão baseada nos artigos que eu li, ó, em relação entre o direito, moral e justiça, e a sua mútua dependência e tensões constantes. Então, assim, aqui eu fiz um resumo do que eu pesquisei, aí também citei aqui, ó, a Apologia de Sócrates, também os autores que eu peguei os artigos. Então, assim, eu acho que tá bem completo, coloquei as referências, falta preencher algumas coisinhas das referências também. E é isso, gente, que eu fiquei fazendo. Deu nem 50 minutos ainda, falta 15 minutos pra dar 55 minutos de estudos, mas eu acho que minha cabeça tá doendo demais e eu ainda tenho prazo pra entregar isso aqui. Vou começar a fazer outro trabalho e depois eu venho mexendo nisso aqui também. Então, cada dia eu mexo um pouquinho, 1 hora fica pronto, entendeu? Mas é porque eu acho filosofia muito difícil você dar a sua opinião e ter que embasar ela com a opinião de algum autor, alguma coisa. Então, assim,
foi isso que eu fiz até o momento. Vou começar o outro trabalho agora de pedagogia, porque minha cabeça ficou assim, direito, pedagogia, aula, aí fica uma coisa uma outra, mas uma hora dá certo, né? Então, assim, fiz as 4 folhas, mas contando com a referência aqui no final. Como eu mostrei pra vocês aí agora, eu consegui, né, adiantar uma boa parte do trabalho e com a ajuda do professor ontem eu também dei uma avançada boa nisso aqui. Então, gente, é isso. Agora eu vou olhar o que eu tenho que fazer de pedagogia para fazer um pouquinho todo dia para não deixar acumular pro final de semana, para eu poder dar uma descansada também. E é isso, gente. Gente, eu tô tentando gravar, deve ter uns 5 minutos. E o carro do circo não sai da minha rua. Mas vamos lá. São 4:02. Eu, né, fiz o trabalho lá. Aí tô aqui revisando o de educação física dentro da pedagogia. Que a gente tem que usar alguns termos da BNCC. E aí eu pesquisei aqui que eu mostrei pra vocês. Gente, eu não aguento mais ler. Juro. Ai, tá difícil hoje, viu? Eu não sei se é cansaço, se porque de domingo pra segunda é tranquilo que eu consigo dormir mais cedo. Aí de segunda pra terça começa a ficar ruim porque eu tenho que dormir tarde, acordar cedo. E aí agora são 4 horas. Como eu dei uma boa revisada nos 2 textos, eu vou começar a estudar o processo civil pro trabalho amanhã. Nem ia revisar esse trabalho de educação física agora, mas falei, não, já tô aqui relendo esses trabalhos, já vou fazer isso logo. E aí, eu vou fazer uma pausa de 10 minutos. 10 minutos, mais ou menos, e vou voltar daqui a pouco pra estudar os 50 minutos finais antes de 5 horas e depois correr pra me arrumar pra ir pra faculdade, gente. E aí, eu tô melhor depois do meu intervalo? Parece que eu voltei até mais feliz. E aí, eu deixei estudar 40 minutos só, porque como tem aula do professor hoje, eu posso tirar algumas dúvidas lá. E eu preciso resolver algumas coisas antes de 5 horas da tarde, porque depois de 5 horas, gente, eu só me arrumo e vou pra faculdade. Porque como passa o ônibus aqui, eu tenho que estar pronta antes do ônibus passar. Então, eu não posso ficar me atrasando. E eu falei pra vocês que era processo civil, não é? É teoria geral do processo, que eu preciso estudar, porque vai ter um trabalho amanhã. Então, eu coloquei meu tablet aqui, abri o GRAM também pra ver se tem alguma aula específica. Vou procurar alguns vídeos no YouTube também, pra gente poder estudar e pelo menos sair desses 40 minutos sabendo a base da teoria geral do processo. São 5 horas e eu parei meus estudos por aqui. Hoje eu estudei um tempo de 55 minutos e um tempo de 40 minutos. Vou pôr aqui na tela quanto tempo deu, porque eu não fiz a conta. Mas pra quem fez muita coisa hoje, eu consegui estudar muito e já comecei essa matéria aqui que eu tô... Agora que eu tô estudando ela assim, né, mais a fundo, eu tô começando a entender. Ela não é uma matéria muito fácil de se entender, mas devagarzinho tá indo, né? Tem umas palavras que eu não conheço, aí eu jogo no chat aqui pra me ajudar, né? Eu peço pra ele o que que é, aí eu venho aqui no meu material, confiro se é mais ou menos isso que o chat falou, pego uma palavrinha dali, uma palavrinha daqui e vou formulando uma resposta aqui no meu caderno. Gente, é isso, aí eu volto amanhã com vocês. E aí, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, são umas 3h15 da tarde, eu vou começar a estudar agora. Hoje o meu dia foi muito corrido, eu saí da escola já era mais de meio-dia, aí depois eu fui fazer uma hidratação na minha pele, que eu estou fazendo tratamento porque tava muito feio, um monte de várias coisas, e aí eu tô fazendo tratamento, aí eu fui lá hoje, e aí eu cheguei, almocei e depois eu dormi. E aí eu aproveitei pra dormir um pouco mais, porque eu estava extremamente cansada, foi um dia muito difícil pra mim hoje, em questão de dor de cabeça, essas coisas. E aí eu preferi dar uma descansada um pouco maior. E aí agora tomei um banho, me organizei, tirei o trem que tava na minha cara também e vou começar a estudar. Então foi por isso que eu não apareci aqui hoje mais cedo, mas dando um panorama do que aconteceu. Aí eu vou começar a estudar 3h30 e vou estudar até 5 horas, vai dar mais ou menos 1h30 de estudos. É melhor do que não estudar nada, porque eu pensei 1000 vezes antes de sentar aqui,
porque hoje eu tô, assim, querendo só deitar e descansar, sabe? Mas eu falei, não, eu preciso estudar. E aí, como amanhã eu tenho um trabalho de teoria geral do processo, e eu não sei se é de consulta ou não, não sei como é que vai funcionar, porque o professor é um professor novo. E aí eu vou continuar estudando aquele conteúdo que eu comecei ontem aqui com vocês. E é isso, gente. Oi, gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira. Ontem eu comecei a estudar aqui com vocês, mas como vocês podem ver na pata do meu querido, ele conseguiu machucar a pata bem naquela hora que eu comecei a gravar pra vocês. E aí eu tive que sair desesperada atrás de um veterinário, ele está aqui com a patinha, né, machucada, com curativo aqui. E aí, gente, nossa, foi desastre atrás de desastre. Porque ele não queria deixar o veterinário mexer, porque tava doendo muito, né? Aí começou a sair sangue, aí teve que, nossa, gente, foi um PT que só. E aí eu saí, aí ele teve que tomar, como é que fala? Sedar ele pra poder dar o semente, ele não tava deixando. E aí, na hora que eu fui ir pra faculdade, já era 6h20 e poucos. Eu saí aqui da minha cidade pra ir, aí eu tive que ir de carro, né? Então, gente, ontem foi só um PT que atrás de outro, então eu não consegui gravar nada pra vocês. O menino querido está bem, graças a Deus. Está sendo cuidado e mimado pela mãe dele. Todo aqui fofinho, quietinho. Então, hoje os estudos vão render, porque espero que não aconteça nada hoje. Porque, né, já aconteceu trem demais essa semana. E é isso, eu só queria vir cá explicar pra vocês com ele, pra vocês entenderem porque eu não estudei ontem. E aí agora são 9h15, eu vou estudar até 12h15, direto, assim, 1 ou 2 pausas só, pra eu poder dar uma adiantada, né, na matéria que ficou atrasada de ontem, que é do meu trabalho de hoje. E é isso, gente, vou mostrar eu estudando agora e até mais tarde. Como foi a minha manhã, que são 11h40, vamos falar assim. Eu estudei hoje de manhã por 2 horas. A primeira parte dos estudos, eu foquei em procurar vídeos no YouTube de professores, joguei no Gran também vídeos sobre a matéria para eu poder entender a base, né? O conceito geral, assim, da matéria, o que significava, quais são os critérios, quais são os princípios, quais são os primeiros artigos ali do CPC. Então, assim, eu estava ali focada nisso, em outra visão, né? De pessoas. Na segunda parte, eu peguei o meu caderno, né, que ele é digital, né, no tablet, e tentei fazer toda a anotação sobre o conteúdo que o professor passou. Porque eu fiquei com medo do professor focar muito no que tá no caderno e, né, como eu não tinha só as minhas anotações, eu peguei e falei assim, não, vou fazer uma revisão. Aí peguei todo o conteúdo do caderno, fiz aqui essa primeira parte, essa daqui e essa daqui. Aí no finalzinho, aqui, eu terminei a explicação e joguei o meu caderno no chat pra ele formular 20 perguntas pra mim. Eu fiz 20 questões e errei só uma, então significa que eu tô entendendo o assunto.
Mas daqui lá pra minha faculdade, mais tarde, dentro do ônibus, eu dou uma lida no conteúdo. Agora, na parte da tarde, que vai ser mais ou menos 1 hora da tarde, que eu vou voltar a estudar, 1 hora e meia da tarde, o que eu vou fazer? Eu vou estudar um pouco de português, porque, né, algumas questões de português que cobram no concurso, então eu tenho que focar nisso também. Tenho que revisar meu trabalho de filosofia e revisar o trabalho de educação física, a parte de pedagogia, pra me entregar. Então, a parte da tarde vai ser um pouco mais fácil, mas também não vai ser moleza, né? Gente, nem os melhores roteiristas do universo iam acreditar no que aconteceu agora de tarde. Nossa, mas, gente, é só comigo mesmo que acontecem as coisas. Vamos lá. Comecei aqui, era umas 2 horas da tarde, a mexer no meu computador. Meu computador dá pau, apaga tudo, a tela fica preta e some tudo. Eu falo, perdi meu trabalho. Mas aí, ele voltou, ele ressuscitou. Aí, enquanto ele não tá funcionando, aqui do lado, no quarto tem um computador. Então, eu estava tentando fazer o máximo que eu conseguia pro computador. Aí, beleza. Nisso, eu começo a receber um monte de ligações no WhatsApp. Eu falei, aconteceu alguma coisa, não é mesmo, pessoal? Então, estão aplicando golpe com o meu nome por aí. E aí as pessoas estão se Bia, tem uma pessoa se passando por você, com outro número, e eu tô te ligando pra ver se é você mesmo, se você trocou de número. Aí, gente, eu já perdi toda a minha concentração aqui no meu trabalho e não fiz nada, né? Porque na hora que eu começava a estudar, alguém me ligava, Bia, você trocou de número? Você tá pedindo dinheiro? Eu falei, gente, não, pelo amor de Deus, tô aqui estudando na minha casa. O caos. Aí, mandaram até pra minha mãe, coitada, gente. Mas, assim, ela veio cá, eu falei, mãe, não troquei e deu tudo certo. Na medida do possível, pedi pra todo mundo bloquear um número, que eu não sei quem é, estão usando a minha foto e outro número, sei lá que acho é. E aí, até aí, beleza. Aí agora, pra me acalmar, são 4 horas da tarde. Que eu consegui sentar aqui, que eu consegui ressuscitar o computador. Aí, vamos ter um momento feliz nesse vídeo de hoje. Chegou uma comprinha pra mim. Provavelmente é um livro que eu pedi e que eu estou ansiosa pra fazer um blog de leitura dele. Então, vou abrir aqui com vocês. É ele mesmo. Pelo menos uma felicidade no meu dia, galera. Esse livro é Tempos de Morango. Reflexões sobre livros da Bruna Marchioli. Eu estava ansiosa para chegar esse livro, que eu quero gravar um vídeo lendo ele. E, assim, como vocês sabem, eu nem compro muito, assim, né? Comprei esse livro e um da escola, que eu tenho que fazer leitura também. Leitura, assim, para fazer atividade com os meus alunos. E aí, já que eu tava comprando um livro, comprei um livro que eu queria muito, que era esse. E eu estava, assim, ansiosa pra ter ele nas minhas mãos, assim, e ler. Então, assim, provavelmente, ou esse vídeo vai sair antes desse aqui, ou esse vídeo já está aí no canal. Então, assim, por favor, vamos lá ver o vlog de leitura desse livro. E eu estou ansiosa, nem vou tirar ele do plástico, mas, assim, quero muito, muito ler. Provavelmente eu vou começar a ler ele hoje, apesar que eu já estou fazendo uma leitura no momento, mas vamos ver o que vai acontecer, não é mesmo? É isso, gente. Depois dessa confusão toda, perdi minha vontade de estudar, minha atenção, meu foco foi pro céu, e aí eu não vou mexer mais nisso hoje. Como esse trabalho é pra entregar semana que vem, o outro também de educação física é só pra semana que vem também, eu estava só adiantando, porque como minha vida é cheia de coisas, se eu não ficar adiantando, em cima da hora eu não dou conta. Então eu vou desligar aqui. Vou ficar à toa? Talvez. Mas eu passei tanto nervoso, gente, vocês não estão entendendo. Além de outras coisas que aconteceram que eu não posso comentar aqui no canal, né? Que aconteceram agora de tarde também. Que me deixaram muito estressada e nervosa. Mas tirando isso, tá tudo bem. Então, assim, gente, eu não estou rendendo como eu gostaria de render esse vlog. Cada hora aparece uma coisa, cada hora acontece uma coisa. Mas, assim, estamos vivos e estamos bem, graças a Deus, não é mesmo?